Olá, eu sou a doutora Patrícia Savoy, sou médica há mais de uma década, sou nutróloga e especialista em Ayurveda pelo Instituto do Deepak Chopra na Califórnia. Por que eu e a Tati decidimos montar esse grupo de desafio de ficar sem açúcar? Bom, eu vou contar um pouquinho para vocês como tudo isso começou. A Tati me mandou uma mensagem num domingo perguntando se eu topava fazer um desafio do açúcar. A gente nunca tinha feito um desafio antes, então já seria o primeiro desafio a gente montar esse desafio. A gente nunca tinha participado de um desafio antes. E primeira coisa que eu falei, vamos fazer, topei fazer. Então a gente começou a estudar, né, as principais epidemias que estavam acontecendo, né, no mundo nos dias de hoje, e a gente descobriu, baseado em artigo científico, né, em revistas científicas de alto impacto, que são coisas extremamente importantes, né, na área científica, na área de pesquisa, na área da saúde principalmente, e a gente percebeu, né, um dado super impactante, que o açúcar estava relacionado com as principais epidemias dos últimos anos, doenças que mais matam hoje em dia, como a diabetes, como doenças cardiovasculares em geral, então a diabetes, hipertensão, né, a obesidade, doenças também como câncer, doenças que tiveram um aumento significativo como doenças autoimunes, doenças inflamatórias, e a gente começou a ficar cada vez mais impressionada com o tema do açúcar e a gente começou literalmente a fazer uma imersão nesses estudos e buscar dados em institutos grandes de pesquisa, né, Reino Unido, Estados Unidos, Europa como um todo, e a gente começou a perceber cada vez mais a relação do açúcar com essas doenças que crescem em diversas faixas etárias. Então, o que a gente começou a perceber e a gente acreditou que a melhor forma de atuar e de ajudar as pessoas era compartilhar esse conhecimento, porque é através do seu próprio conhecimento que você se sente empoderado, empoderada para tomar as suas melhores decisões. Então a gente começou a perceber realmente, né, que estudos relacionados ao açúcar e o vício já eram muito antigos e era uma história que já era conhecida, porém não é uma história que é muito falada. Por quê? Por, obviamente, questões aí relacionadas à economia, né? E uma coisa que é importante, a gente já tem que trazer esse ponto para cá, é que muita gente fala assim, doutora Patrícia, mas o açúcar é natural, o açúcar é orgânico, ou o açúcar que eu consumo orgânico é melhor do que o não orgânico. O que eu tenho para falar para vocês? Sim, o açúcar vem da cana-de-açúcar, algo 100% natural, porém o açúcar que chega na mesa, que chega na despensa, que chega no supermercado, é o açúcar refinado, industrializado. A diferença entre os açúcares é o processo de refinamento, né? Então, quando a gente fala passa por menos processo de industrialização, mas é o açúcar e ele tem sim um impacto negativo na nossa saúde. Então, a gente tem que começar a ter esse conhecimento de produtos naturais, produtos não naturais, mas a gente está aqui principalmente para falar do açúcar adicionado nos alimentos, do açúcar adicionado nas bebidas, então daquele açúcar que vem do supermercado, do restaurante, para a sua mesa, para o seu corpo, para a sua mente como um todo. E é desse açúcar que a gente está aqui para falar, né? Que a gente está aqui para compartilhar todo esse conhecimento com vocês. E além dessas doenças graves que crescem a cada ano, que crescem e atingem desde as crianças até os idosos, é importante também saber que o açúcar está relacionado com a saúde da pele, com a saúde intestinal, ou melhor, com a falta da saúde intestinal, com a falta da saúde da pele, com a acne, com a pele muitas vezes oleosa, inflamada. Além disso, com a concentração, com foco, produtividade, sensação de energia e até com a qualidade do nosso sono. Então o açúcar ele envolve diversas condições que a gente precisa no nosso dia a dia. E cada vez mais a gente tem publicação e artigo onde a gente fez questão de colocar isso no nosso livro para vocês terem acesso a essas informações e mais uma vez terem acesso ao conhecimento. Também fui percebendo aos poucos com as queixas dos meus próprios pacientes
né, a relação do açúcar. Então os pacientes chegavam muitas vezes na segunda-feira e reclamavam de uma letargia, de uma fraqueza, de um intestino que não funcionava direito, né? Diversas mulheres chegavam com a queixa, com a história de espinhas ao longo do corpo, né? Principalmente no rosto, na segunda-feira. E quando a gente fazia um recordatório alimentar, quando a gente trazia um pouco da rotina daquele paciente, a gente descobria o excesso de açúcar em diversas formas no final de semana. Além disso, os pacientes que vinham em busca de uma perda de peso, de emagrecimento, né, e de outras patologias associadas, a gente também sempre investigava e a gente sempre realizava que aquele paciente estava consumindo muito açúcar. Então, às vezes, os pacientes vêm com uma ideia errada em relação à sua própria alimentação. E uma das ideias do curso e do livro é levar esse conhecimento para que os pacientes e os consumidores tenham melhores percepções em relação ao açúcar, né? Então, a gente pode sim, né, ter resultados extremamente benéficos quando a gente reduz ou exclui o açúcar, né, do nosso dia a dia. Então melhora a pele, melhora o cabelo, a gente perde peso, o nosso intestino volta a funcionar, a gente dorme melhor, mas a gente tem que pensar que o açúcar vai muito além disso, né? O açúcar está relacionado com doenças crônicas, as doenças conhecidas como doenças crônicas não transmissíveis, porém doenças que matam. E os números estão cada vez mais alarmantes. Então a ideia de ter esse grupo é que as pessoas participem, que as pessoas compartilhem o que estão fazendo, o que acha que está dando certo, o que não está dando certo. Ao longo do desafio, compartilhar o que está acontecendo no próprio corpo. Por quê? Porque o açúcar vicia. O açúcar atua no nosso cérebro na região da recompensa. E ele tem uma característica que eu compartilho também no livro, que é cada vez você precisa de uma quantidade maior para ter a mesma satisfação. Então, o açúcar vicia e no momento que você diminui ou retira aquilo que te causa um vício, você sente sintomas de abstinência. Então, a gente está aqui no grupo para compartilhar esses sintomas, para dar dicas em relação a isso e compartilhar literalmente os desafios de cada um. Então, eu e a Tati, a gente está aqui junto com vocês para compartilhar, para responder, para tirar as dúvidas e principalmente para trazer esse conhecimento, né, para vocês terem as próprias percepções em relação ao mal que o açúcar vai fazer para a saúde de cada um de vocês e como que a gente pode diminuir esse vício e esse consumo do açúcar. E no final desse desafio, você não vai mais achar o açúcar tão doce. Tchauzinho!